Saudações, meus nobres alunos internautas! Vocês aí, Humanas em Foco, o melhor canal de ciências humanas da história do Brasil. Estamos aqui, eu e você, o professor Jussier Lacerda, das disciplinas de Sociologia e Filosofia. Hoje, na nossa videoaula, trataremos do primeiro pensador da filosofia moderna, ele, Nicolau Maquiavel. Dessa maneira, sobre Nicolau Maquiavel, iniciando aqui o nosso raciocínio, nós temos que entender que sua principal obra é O Príncipe. Então, o nosso foco principal nessa nossa videoaula de hoje é tratar da temática do príncipe do grande mestre da filosofia, Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, que nasce em 1469 e chega a falecer em 1527. Então ele está inserido no quadro dos primeiros pensadores do período moderno, ao qual nós já adentramos aqui falando dos conceitos dessa filosofia moderna. E é importante falarmos disso porque há duas temáticas aqui a refletirmos. A questão de Maquiavel resgatar os pensamentos clássicos, o pensamento greco-romano. Além disso, criticar a teologia e a ética cristã. Então, esses dois pontos são importantes. Vamos aqui rever. Ele traz de volta os clássicos, a Grécia e Roma, e critica o pensamento teológico cristão. Alguns estudiosos vão defender que Nicolau Maquiavel é o pai da política moderna. Por que esse indivíduo é tido como o pai da política moderna? Porque ele vai trazer um novo jeito, um novo olhar, uma nova análise sobre a política. Ele vai, inclusive, beber nos pensadores da política antiga. Ele vai trazer de volta os clássicos, uma ideia de classicismo na política, ok? Então ele vai superar essa ideia de que a política tem que estar atrelada a uma ética cristã. Há um rompimento, há um fim entre essa ética cristã e agora os conceitos políticos. Por quê? Porque a ideia de um homem justo e bom, a ideia de um cara com conceito apurado tecnicamente, com a bondade perfeita, isso não é importante para Maquiavel. O que é importante para Maquiavel é que haja uma organização, uma harmonia política para que o político continue no poder, seja exercendo a força, seja sendo um homem bom, justo ou não. Nós vamos caminhar nessa linha de reflexão. E é importante entender que a história em que vive Maquiavel, o século XV e o século XVI, o seu estado, a Itália, vive um período de fragmentação, onde os estados são independentes. E ele defende a ideia dessa unificação, de um estado forte. Alguns estudiosos vão dizer que existem 20 justificativas ou interpretações sobre sua maior obra, O Príncipe. Nós, aqui nessa videoaula, iremos tratar de 3 caminhos distintos. Nós iremos ver Nicolau Maquiavel defendendo o absolutismo, a ideia de defender uma república. E, por fim, analisarmos que Nicolau Maquiavel defende o povo, os mais humildes. Então, são 3 as versões que nós iremos pautar aqui nessa aula. Tudo bem? De antemão, eu quero esclarecer que Nicolau Maquiavel, ele vai passar por 2 premissas importantes na sua obra. A questão da virtude e a questão da fortuna. Então ele vai aderir à sua ideia central no trajeto do percurso filosófico a partir desses 2 ensejos.
a questão da virtude e a questão da fortuna. Isso é importante demais, meu nobre aluno internauta, para que você entenda como ele rompe com essa ideia da medievalidade e traz de volta a ideia dos clássicos. O que seria, meu nobre aluno internauta, a definição do conceito de virtude? Simples de entender. A virtude, para Nicolau Maquiavel, está diretamente ligado à questão do seu intelecto, da sua análise, das suas defesas e ideias, do seu pensamento, da sua organização de ideias, da sua gestão enquanto governante. A virtude está ligada às ações do governante. Repito, a virtude está ligada às ações do governante. E essas ações, elas tendem a ser virtuosas para a sua gestão. Não vão achar aqui que o conceito de virtude está ligado à virtude cristã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Separem isso. Ele traz de volta os clássicos, ele rompe com a ideia cristã medieval. Então, essa ideia do conceito de virtude está linkada à maneira desse político conseguir permanência no poder e ter o povo ao seu lado. Preste muito bem atenção nisso. Já a questão da fortuna, a gente pode aí escrever aqui, meu nobre Israel. A fortuna está ligada à sorte do governante. Tudo bem? Então, para você ser um bom governante, você tem que ter virtude e tem que ter fortuna. Ou seja, eu tenho que ser bom e tenho que ter sorte. Somando isso, nobre, aí você é um governante de primeira. Por isso que Maquiavel faz essa reflexão sobre esses dois conceitos. Todavia, essa sorte caminha com o bom. E a ação de virtude, não importa como ela seja. No livro O Príncipe, Maquiavel conta a história de um governante que parte um homem ao meio. Mas por que esse homem foi cortado ao meio? Porque o governante é maldoso? Não, de forma alguma. Esse homem, essa vida foi tirada. Todavia, uma guerra civil ela foi evitada. Olha que bacana, nos escritos do livro O Príncipe, há a necessidade do governante aniquilar uma vida. Porém, com a aniquilação dessa vida, é evitada uma guerra civil. Que muitas vidas aí iriam pro ar. Milhares de pessoas iam morrer. Imagine uma guerra civil aqui. Conflito. Gente, é uma obra bacana, interessante de ser analisada. Preste bem atenção. Essa ideia de que os fins justificam os meios, não é nada de Maquiavel. E chamar essa ideia de o indivíduo é maquiavélico, não é uma versão que nós podemos linkar a Nicolau Maquiavel. Veja só essa crítica, esse professor aqui que vos fala, defende aqui o grande Maquiavel. Os fins justificam os meios. Não foi Maquiavel que disse isso, meu nobre internauta. Se você que está aí dizendo que eu sou um louco, procure olhar, leia a obra dele e veja onde foi que ele disse isso. Criaram isso e linkaram ao pensamento de Nicolau Maquiavel. Todavia, é algo que combina com o pensamento de Maquiavel. Porém, defender a ideia de que esse termo maquiavélico é uma pessoa má, lembrando de Nicolau Maquiavel sobre o Príncipe, é outro equívoco. A cara da Malhação, sériezinha da Globo, novelazinha da Globo, que sempre tem o mesmo roteiro. A menina está apaixonada pelo boyzinho, o boyzinho está namorando com a boyzinha. Porém, aparece a vilã. E essa vilã, ela usa de toda e qualquer chantagem emocional, física, teatral, seja lá o que for, para que rompa o namorinho do boyzinho com a boyzinha e ela chegue agindo e conquiste o seu boyzinho. Ora, todo mundo vai dizer
Que menina maquiavélica! De forma alguma isso é um equívoco. Dizer que Maquiavel foi um cara ruim ou que seu pensamento foi ruim é um equívoco. Preste muito bem atenção, meu nobre internauta. Nós temos que entender que o pensamento de Nicolau Maquiavel é importante para entendermos o domínio do político, a permanência no poder e sua organização do modelo de gestar o seu poder, o seu governo. Então, se eu estou falando de 3 momentos em que ele defende, em algumas interpretações, o absolutismo, em que ele defende a ideia de uma república e ele defende o povo, nós agora vamos tratar dessa questão. Quando nós estudamos a ideia de absolutismo nos nossos livros de história, nas nossas análises de sociologia sobre o Estado, sobre o poder, nós vinculamos sempre Nicolau Maquiavel como defensor do absolutismo. Porque Nicolau Maquiavel está vivendo um período ligado ao absolutismo. Algumas interpretações de Nicolau Maquiavel faz com que a gente linke essa defesa do absolutismo. A ideia de centralização, a ideia de um poder que está superando a nobreza e o clero, a ideia de um governo forte e que permanece, se perpetua no poder. Por isso a ideia de linkar Nicolau Maquiavel ao absolutismo. Vamos apagar isso aí. Agora pensemos Nicolau Maquiavel como um defensor de uma ideia republicana, da coisa pública, regido pelo povo. Dizem que a inspiração do príncipe se dá na antiga Roma. Essa Roma linkada à República Romana. E que Maquiavel em nenhum momento foi defensor do absolutismo. Que Maquiavel, na realidade, é defensor da coisa pública, da coisa do povo. Por isso que o terceiro ponto, o terceiro momento, está linkado à defesa do povo por Nicolau Maquiavel. Alguns aproximam o raciocínio de Jean-Jacques Rousseau a Nicolau Maquiavel. Então, Rousseau e Maquiavel próximos. Quem imaginaria isso, meu nobre aluno? Ninguém. Mas eu aqui estou apresentando essa interpretação que alguns estudiosos já fizeram sobre Maquiavel. A ideia de que Nicolau Maquiavel escreveu para o povo. Existem alguns fragmentos do seu livro. Eu já li esse livro umas 3 vezes. E há pontos interessantes para você entender que Nicolau Maquiavel justifica a ideia de um soberano forte. É importante entender, nessa obra, que Nicolau Maquiavel ensina o povo a lidar com os políticos. Por quê? Tem uma partezinha no livro que diz o seguinte: você, príncipe, se desejar ter o povo ao seu lado, não vai achar que você tem que pegar a elite e trazer para si, não. Vá nas bases, vá nos movimentos de base, vá nas lideranças comunitárias. Traga essas lideranças para você. Você nunca vai ser eleito se não estiver junto às bases, junto aos mais humildes, junto ao povo de fato, junto ao povo de verdade. O que é maioria na população, os mais humildes. Eita, você aí deve estar se indagando. Ah, tcharam! Então os grandes políticos como Lula agiram assim. Verdade, verdade. Lula quer voto de elite? Até um certo ponto ele quis. Mas Lula esteve linkado às bases. Programas sociais como Fome Zero, Bolsa Família, abastecimento de água, luz para todos. São programas que fecundam no leito de uma sociedade pobre e miserável como a brasileira. Então ele vai ter o retorno. A essência política está na elite. Todavia a execução tem que estar no povo. Ele que traz a ideia de uma política petista para o povo. E a figura de Lula representa muito bem essa ideia. Tudo bem? Então, entendam essa questão, essa reflexão nesses 3 momentos. Nicolau Maquiavel, quando escreve O Príncipe, está defendendo o absolutismo. Pode ser. Uma ideia republicana também pode ser, e essa ideia republicana é linkada à defesa do povo.
Dá para você ter essas 3 interpretações principais. Tem autor que diz que tem como ter 20 interpretações do príncipe. São 20 as interpretações feitas sobre o príncipe. O livro maior de Nicolau Maquiavel. O que é importante entender aqui? Que Maquiavel rompe com a ética cristã. A ideia de uma virtude cristã. Que Maquiavel traz de volta à política clássica. Alguns ainda vão dizer que Nicolau Maquiavel defende uma nova ideia política. Que ele é o pai da política moderna. Assim, esse professor aqui deixa um forte abraço e diz ao seu aluno: até a vitória, meu nobre internauta. Valeu!